Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos. Eu hoje tive um pouquinho de problema com a câmera e louvei a Jesus por ter conseguido ajeitar as coisas aqui a tempo da gente poder conversar. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos para podermos, em nome do mais alto, trazer a nossa palavra, a palavra do nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, a sua serenidade, a sua luz, para que penetre em todos os nossos corações, todos os corações que estão aqui unidos em irmandade de fé e de esperança para dias melhores, que por certo virão. Assim seja. Hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz. Sempre aparece ao contrário e eu não acertei como é que coloca do lado certo. Nós vamos estudar a questão, lição 97, o verbo é criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, Mateus 15, 18. O ensinamento do Mestre sob o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Meus irmãos, a nossa lição, como todas as outras, é da coleção Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo nosso irmão, o Espírito Emmanuel. O verbo é criador. Todas as nossas manifestações têm força, nós já sabemos. Nós sabemos o quanto Deus nos dá de força e nos diz, Jesus nos disse, vós sois deuses. Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, ele estava nos dizendo que nós poderíamos fazer, e ele foi claro, tudo o que ele fazia e muito mais. Quando nós pronunciamos uma palavra, quando nós criamos um pensamento, nós estamos construindo, nós estamos edificando alguma coisa, porque tudo é força, tudo é energia, tudo é poder. E quando a palavra que nós pronunciamos, ela não é positiva, ela traz uma energia negativa, por evidente. E essa energia negativa atrai com ela energias semelhantes, idênticas, que lhe acompanham por onde ela for. Portanto, se sai da nossa boca palavras do nosso pensamento, energias que nos criam situações embaraçosas, por certo nós estamos usando nossa palavra, o nosso pensamento, as nossas ações para sentimentos não salutares. Porque, da mesma maneira que a palavra eleva, ela derruba o homem, derruba a pessoa. Nós somos filhos de Deus.
Nós temos força em nós. E essa força, ela tem que ser usada para o bem, para o amor, para a paz. Portanto, as palavras foram criadas por Deus para que nós a pronunciássemos através da nossa língua. A língua, ela da mesma maneira que levanta, ela destrói. Porque, como disse o apóstolo Mateus, a língua é uma víbora. Víbora porque ela pratica muitos males, ela é senhora de muitos crimes, de muitas derrotas, de muitas tragédias. Quando ela foi criada, porém, para o amor, para a bênção, para a luz. Portanto, estejamos cientes de que tudo que sai da nossa boca, do nosso pensamento, do nosso coração, todas as palavras que nós emitimos, todos os pensamentos e ações têm uma direção. E a direção do bem é aquilo que sai do nosso coração em paz, do nosso coração ligado a Jesus e aos espíritos superiores que estão com Jesus. Do caso contrário, nós estamos caminhando pelo lado negativo da vida. Precisamos escolher que lado queremos caminhar. Prosseguindo com Emmanuel, vamos do íntimo dos tiranos. Por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Meus irmãos, olha só o que Emmanuel nos diz. Nós sabemos que Deus existe, mas muitos de nós procuram Deus nas estrelas, nos altares, nos templos, quando, na verdade, Deus está dentro de nós. Deus está em nós. Deus se abriga no mais íntimo do nosso ser. Portanto, é aí que nós temos que buscar o nosso Pai. Nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, estamos com Ele como centelha divina. Nossa semente, fomos criados por Ele. Prosseguindo, Emmanuel. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Isso porque toda ação tem uma reação. Então, nós estamos submetidos à lei de ação e reação. Einstein dizia que toda ação e reação, ela vibra até o universo. Veja só como a ação e reação exercita as moléculas de tal maneira que todas elas vibram em uníssono. Não há uma vibração só do nosso ser ou das pessoas que estão à nossa volta, mas de todo o universo, como Einstein dizia, como ele demonstrou, por certo, porque como cientista, tudo o que o cientista diz, ele demonstra. De sorte que nós estamos sob a égide de Deus, mas temos o livre-arbítrio. E pelo nosso livre-arbítrio,
nós fazemos por ação, pensamento e por palavras. Muitas obras que não são mandamentos de Deus. E a nossa língua, nós a usamos muito a miúde contra a vontade de nosso Pai, contra os ensinamentos de Jesus. Nós usamos muito, como Paulo de Tarso nos disse em Romanos 3, que não existe inocente no planeta Terra. Todos mentem. Paulo nos disse isso. Então, nós não vamos ficar aparvalhados porque vimos alguém mentir, mas só que da mentira para outras atitudes menos ou mais penosas, danosas, é um pulo. Nós mentimos, mas daqui a pouco caluniamos. E daqui a pouco nós difamamos. E daqui a pouco nós lançamos às trevas. Porque somos acompanhados. Neste momento, quando fazemos algo indevido em relação aos nossos sentimentos, às nossas palavras boas, nós lançamos palavras mais, sentimentos maus que nos levam a caminhos diversos, a caminhos muito trevosos. Jesus, então, nos avisa com toda a propriedade para olharmos o que sai da nossa boca, porque é o que sai da boca do homem que contamina o homem, não é o que entra na boca do homem. E o que sai da nossa boca também são palavras. Portanto, prosseguindo com Emmanuel. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surge, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Aí já é o outro lado da palavra. A palavra foi criada por Deus para que nós pudéssemos dar de nós bênçãos, amor, palavras de incentivo, de carinho, de luzes e de bênçãos sempre, de amor sempre. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. E uma palavra de amor proferida com todo carinho, com toda dedicação, esse ato de amor em derredor de quem o pronuncia, cria essa atmosfera, essa energia, essa ação e reação de bênção, porque a ação e reação, ela bate e volta. Quando ela é boa, ela bate e volta com sentimento, com reação boa. Quando ela bate e volta, quando ela é negativa, volta também com uma reação negativa. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo
cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. A palavra, ela passa à nossa frente. A palavra, ela, ao ser emitida, ela vibra à nossa frente. Portanto, vamos vibrar luz, vamos vibrar amor, vamos vibrar bons pensamentos. E para encerrarmos os nossos estudos dessa noite, do mesmo livro Vinha de Luz, nós temos aqui, o Dr. Bezerra de Menezes estava guardando para mim, nós temos palavras, é a questão 79, que diz o seguinte: da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago 3,10. Nunca te arrependerás de haver dito 100 frases, pronunciado simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Emmanuel, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mentor de Chico Xavier, aquele que psicografou todos esses livros e muitos, e muitos, e muitos, e muitos outros. Queremos agradecer a Emmanuel, queremos agradecer ao nosso Pai Celestial, queremos agradecer ao nosso meigo Jesus, nosso mestre, meigo Rabi da Galileia, que ele esteja sempre conosco, em todas as horas de nossa vida. Agradecemos este momento, agradecemos todos os momentos para que possamos, seguindo com ele, dizermos a uma só voz: obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor. E a próxima.